Mark Harmon finalmente quebra o silêncio sobre o casamento de Ricky Nelson. Mark Harmon nasceu Thomas Mark Harmon em 2 de setembro de 1951 em Burbank, Califórnia. Ele vem de uma família de notáveis realizações. Seu pai, Tom Harmon, foi um lendário jogador de futebol americano que ganhou o troféu Heisman em 1940 e, mais tarde, se tornou um comentarista esportivo, enquanto sua mãe, Elle Knox, foi uma atriz de cinema e ícone da moda na década de 1940. Essa combinação única de atletismo e talento artístico em sua linhagem definiria a própria trajetória de vida de Mark, baseada em trabalho árduo, integridade e criatividade. Antes de entrar para o mundo do entretenimento, Harmon seguiu os passos atléticos do pai. Ele frequentou a UCLA, onde jogou como quarterback no time de futebol americano Bruins, demonstrando liderança, serenidade sob pressão e uma forte ética de trabalho, qualidades que mais tarde se refletiriam em sua carreira de ator. Depois de se formar em comunicação, Harmon considerou seguir carreira em direito ou publicidade, mas logo descobriu sua paixão pela atuação. Ele começou a explorar a arte da performance, estudando-a seriamente e, gradualmente, construiu uma reputação na indústria. Os primeiros trabalhos de Harmon na televisão nas décadas de 1970 e 1980 incluíram participações em séries populares como Emergency, Policewoman e The Love Boat. Seu papel de destaque veio no drama médico St. Elsewhere, onde interpretou o charmoso e complexo médico Bobby Caldwell. Esse papel lhe rendeu elogios da crítica e levou a revista People a nomeá-lo o homem mais sexy do mundo em 1986, uma distinção que consolidou seu status como galã de Hollywood. Mas Harmon nunca se contentou em se apoiar apenas no charme. Suas atuações continuaram a amadurecer e se aprofundar com o tempo. Nos anos seguintes, Harmon trabalhou constantemente no cinema e na televisão, estrelando filmes como Summer School, 1987, The Presidio, 1988 e Stealing Home, 1988. Embora muitos de seus filmes tenham obtido sucesso moderado de bilheteria, foi na televisão que ele encontrou sua verdadeira vocação. Com papéis que variavam de heróico a vilão, Harmon demonstrou uma impressionante gama emocional e um profissionalismo inabalável. Ele ficou conhecido na indústria como um ator talentoso e confiável, que levava todos os projetos com sua presença. No entanto, foi seu papel como o agente especial Leroy Jethro Gibbs na série NCIS da CBS que definiria o ápice da carreira de Mark Harmon. Estreando em 2003, NCIS se tornou um enorme sucesso e, eventualmente, uma das séries de horário nobre com roteiro mais longevas da história da televisão americana. Como Gibbs, Harmon interpretou um líder discreto, porém profundamente íntegro, moldado pela perda, pela lealdade e por um código moral forjado em sacrifícios pessoais e profissionais. Sua atuação impactou milhões de telespectadores. E ao longo de 18 temporadas, Harmon se tornou o pilar emocional e narrativo da série. Ele também atuou como produtor executivo, comprovando ainda mais sua liderança nos bastidores. Em 2014, Mark Harmon, já amplamente respeitado por seu papel de longa data como o agente especial Leroy Jethro Gibbs em NCIS, deu um passo significativo nos bastidores ao lançar sua própria produtora, a Wings Productions. Isso marcou uma evolução empolgante na carreira de Harmon, que passou de ator a produtor de televisão, assumindo as responsabilidades criativas e gerenciais da função. A Wings Productions foi criada especificamente para desenvolver NCIS New Orleans, um spin-off da série principal NCIS, expandindo a franquia para um novo território narrativo ambientado no cenário culturalmente rico e atmosférico da cidade portuária de Nova Orleans, na Louisiana. Com Harmon como produtor executivo, a série apresentou um novo elenco liderado por Scott Bakula e focou em uma nova equipe de investigadores navais que lidavam com crimes que se desenrolavam na complexa e historicamente significativa cidade portuária. O envolvimento de Harmon nos bastidores foi fundamental para manter o tom, a estrutura e os altos valores de produção que os fãs esperavam da marca NCIS. Sua orientação prática ajudou NCIS New Orleans a ser lançada com sucesso e a construir uma base sólida de fãs ao longo de suas 7 temporadas. Mantendo seu ímpeto como uma força criativa na televisão, Harmon permaneceu ativo no desenvolvimento de novos projetos,
Em 2018, Lee foi noticiado que ele estava trabalhando como produtor de uma nova série da CBS, adaptada dos romances de grande sucesso da série Prey, do autor John Sanford. Esses romances de suspense, conhecidos por sua narrativa envolvente e personagens complexos, giram em torno de Lucas Davenport, um investigador com uma mente afiada e um código moral frequentemente testado em situações sombrias e perigosas. A série Prey é um pilar do gênero policial há décadas, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Seu amplo apelo fez dela uma candidata perfeita para uma adaptação televisiva. Notavelmente, os 10 livros mais recentes da série alcançaram a cobiçada posição de número 1 na lista de best-sellers do New York Times, sublinhando sua popularidade duradoura. O envolvimento de Harmon como produtor trouxe credibilidade e entusiasmo ao projeto, aumentando as expectativas de que a série traduziria fielmente a profundidade e a tensão dos romances para a tela, ao mesmo tempo que agradaria tanto aos fãs de longa data quanto aos novos leitores. Muito antes desses projetos de produção recentes, Harmon já havia se aventurado no mundo da direção. Em 1999 e novamente em 2000, ele dirigiu episódios do drama médico Chicago Hope, uma série da CBS muito aclamada que explorava a vida profissional e pessoal de cirurgiões em um hospital beneficente privado fictício em Chicago. Essa experiência como diretor permitiu que Harmon exercitasse suas habilidades narrativas de uma maneira diferente, trabalhando do outro lado da câmera para moldar as atuações, o estilo visual e o ritmo da narrativa. Sua incursão na direção continuou em 2002, com 2 episódios do aclamado drama colegial Boston Public, criado por David E. Kelley. A série abordava as questões desafiadoras e frequentemente controversas enfrentadas por educadores e alunos de uma escola pública de Boston. E os episódios dirigidos por Harmon contribuíram significativamente para a narrativa impactante. Esses primeiros trabalhos como diretor demonstraram a profunda compreensão de Harmon sobre a estrutura dramática e sua habilidade em guiar tanto a narrativa quanto à atuação dos atores, uma competência que mais tarde lhe seria muito útil como produtor. Mais recentemente, em 2023, Mark Harmon demonstrou sua versatilidade e curiosidade intelectual com a publicação de Ghosts of Honolulu, A Japanese Spy, A Japanese-American Spy Hunter and the Unscout Story of Pearl Harbor, Fantasmas de Honolulu, um espião japonês, um caçador de espiões nipo-americanos e a história não contada de Pearl Harbor, escrito em parceria com o agente especial aposentado do NCS, Leon Carroll Jr. O livro de não-ficção explora um aspecto pouco conhecido, porém fascinante, da história da Segunda Guerra Mundial, com foco na espionagem e contra-espionagem nos dias tensos que cercaram o ataque a Pearl Harbor. A narrativa centra-se numa dinâmica envolvente de gato e rato entre um espião japonês e um nipo-americano que trabalha para a inteligência naval, oferecendo uma perspectiva única e humanizadora para analisar o conflito global. A colaboração de Harmon com Carroll, que trabalhou durante muito tempo como consultora técnica do NCIS, garantiu a autenticidade e a precisão do livro, baseando-se em experiências investigativas reais. Além de ser coautor do livro, Harmon também narrou a versão em audiolivro, emprestando sua voz familiar e sua gravidade característica à narrativa deste importante relato histórico. O projeto representou mais um exemplo da evolução contínua de Harmon como um contador de histórias multifacetado e reforçou seu compromisso em dar visibilidade a histórias, tanto ficcionais quanto reais, de bravura, justiça e patriotismo. Mark Harmon nasceu em uma família já imersa em fama e realizações, o que lhe proporcionou uma educação singular, influenciada tanto pelo mundo dos esportes profissionais quanto pelo glamour de Hollywood. Seu pai, Tom Harmon, foi uma figura lendária no futebol americano. Ele ganhou o troféu Heisman em 1940 como jogador estrela da Universidade de Michigan e mais tarde atuou como comentarista esportivo, consolidando seu lugar nos anais da história do esporte. O sucesso e a grande visibilidade de Tom Harmon fizeram dele um modelo a ser seguido e estabeleceram um padrão de disciplina, excelência e conquistas que, sem dúvida, influenciaram a ética de trabalho e os valores de Mark. Sua mãe, Elise Knox, foi atriz
estilista e ex-modelo, alcançando a fama durante a era de ouro de Hollywood. Ela participou de inúmeros filmes ao longo da década de 1940 e era conhecida não apenas por sua presença em cena, mas também por sua elegância e graça fora dela. Elise trouxe uma sensibilidade artística refinada para a família e sua experiência na indústria do entretenimento ofereceu a Mark uma visão privilegiada do mundo que ele mais tarde tornaria seu. Juntos, Tom e Elise proporcionaram uma combinação única de influência atlética e artística que moldou a vida de seus filhos. Mark cresceu com duas irmãs, ambas também figuras públicas de destaque. Sua irmã mais velha, Kristen Harmon, era atriz e pintora, tendo alcançado fama ainda jovem como esposa do ídolo teen Ricky Nelson e, posteriormente, também atuado na televisão. Ela também era conhecida por suas obras de arte profundamente pessoais, que frequentemente refletiam temas relacionados à família e às emoções. O casamento de Kristen com Ricky Nelson conectou a família Harmon diretamente a outra icônica dinastia do entretenimento, a família Nelson. Infelizmente, Kristen faleceu de um ataque cardíaco em 27 de abril de 2018, uma perda que afetou profundamente sua família e seus fãs. Ela foi lembrada não apenas por seu talento, mas também por sua gentileza e força, especialmente como mãe solteira e artista, enfrentando os desafios da fama e as lutas pessoais. A outra irmã de Mark, Kelly Harmon, também seguiu carreira no entretenimento e na moda. Ela trabalhou como modelo e atriz, tornando-se um rosto familiar em comerciais e anúncios impressos nas décadas de 1970 e 1980. Conhecida por sua beleza e elegância, Kelly contribuiu ainda mais para a imagem pública da família Harmon como multitalentosa e estilosa. Em sua vida pessoal, Mark Harmon mantém um casamento longo e duradouro com a atriz Pam Dober, mais conhecida por seu papel como Mindy McConnell na popular sitcom Mork and Mindy, ao lado de Robin Williams. O casal se casou em 21 de março de 1987 em uma cerimônia privada que refletia sua preferência por um estilo de vida discreto e simples. Ao contrário de muitos casais de Hollywood, Mark e Pam fizeram um esforço consciente para permanecerem longe dos holofotes, concentrando-se em criar sua família longe das pressões da fama. O compromisso deles com a privacidade só fez aumentar o respeito público pelo relacionamento, que resistiu ao teste do tempo em uma indústria frequentemente marcada por romances passageiros. Juntos, eles têm 2 filhos, Sean Thomas Harmon, nascido em 1988, e Ty Christian Harmon, nascido em 1992. Sean seguiu os passos do pai e chegou a interpretar uma versão jovem do icônico personagem de seu pai, Leroy Jethro Gibbs, em cenas de flashback em NCIS. Suas aparições permitiram aos fãs ver uma nova dimensão do personagem, ao mesmo tempo que ofereceram uma conexão especial entre pai e filho na tela. Ty, por outro lado, manteve-se em grande parte fora dos holofotes, dedicando-se a interesses nos bastidores, incluindo roteiro e produção. Os Harmons trabalharam arduamente para proteger seus filhos do intenso escrutínio de Hollywood, optando por lhes proporcionar uma educação estável e sólida. Mark Harmon também tem ligações com vários outros nomes famosos através de sua família extensa. Através do casamento de sua irmã Kristen com Ricky Nelson, ele se tornou cunhado não apenas de Nelson, mas também do executivo da indústria automobilística John DeLorean, que foi casado brevemente com outra cunhada de Kristen. Essas conexões colocaram Harmon no centro de uma rede cultural única que abrangia música, cinema, televisão e até mesmo a indústria automobilística. Ele é tio da atriz Tracy Nelson, que atuou em papéis na televisão e no cinema durante as décadas de 1980 e 1990, e de Gunnar e Matthew Nelson, irmãos gêmeos que fizeram sucesso no início da década de 1990 com sua banda de rock, Nelson. Os irmãos emplacaram sucessos no topo das paradas musicais e fizeram parte de um legado musical multigeneracional que começou com seu avô, o líder de Big Band Ozzie Nelson. Após décadas mantendo sua discrição característica e respeito pela privacidade, o aclamado ator Mark Harmon finalmente se pronunciou sobre um assunto que intriga fãs de Hollywood e da música clássica há muitos anos. O casamento, muitas vezes turbulento e minuciosamente escrutinado, do ícone do rock and roll Ricky Nelson com a atriz Kristen Harmon, irmã mais velha de Mark. Em uma entrevista rara e excepcionalmente sincera, Harmon refletiu sobre as complexidades emocionais, o
o preço pessoal e as lutas familiares profundamente privadas que cercaram a união. Um relacionamento que, em certo momento, foi tanto um casal de celebridades glamouroso quanto uma história comovente de amor abalado pela fama, pelo vício e pelo crescente distanciamento emocional. Durante anos, Harmon, mais conhecido por seu longo papel como Leroy Jethro Gibbs em NCIS, optou por não falar publicamente sobre o casamento, por desejar proteger o legado de Ricky e Kristen, uma decisão baseada em lealdade, luto e uma firme crença na santidade dos assuntos familiares. No entanto, com o passar dos anos e com Ricky e Kristen já falecidos, Harmon sente que agora é o momento apropriado para compartilhar uma perspectiva mais pessoal. Não para sensacionalizar, mas para honrar ambos como seres humanos complexos cuja história de amor foi tão real quanto trágica. Mark revelou que, para os outros, Ricky e Kristen pareciam ser o casal perfeito do showbiz, jovens, bonitos e promissores. Mas por trás da fama, Harmon viu o preço que a exigente carreira de Ricky, somada às batalhas internas de Kristen, cobrava do casamento deles. Não eram só tapetes vermelhos e capas de revista, Harmon compartilhou. Eles se amavam profundamente, mas ambos estavam sofrendo. Ele com a pressão de se manter relevante em uma indústria musical em constante mudança, e ela com demônios pessoais que nunca chegaram às manchetes. Harmon também admitiu que, como o irmão mais novo, vendo o casamento da irmã desmoronar, sentiu uma enorme sensação de impotência. Ele relembrou telefonemas noturnos, crises emocionais e a constante luta entre a imagem pública e a dor privada. Houve momentos em que eu não sabia o que fazer, disse Harmon solenemente. Você quer proteger sua irmã, você quer consertar as coisas. Mas às vezes tudo o que você pode fazer é estar presente e ouvir. O ponto de virada no casamento de Ricky e Kristen, segundo Harmon, ocorreu no início da década de 1980, quando o abuso de substâncias, os problemas financeiros e o desgaste emocional se tornaram impossíveis de ignorar. Apesar das tentativas de reconciliação, terapia e intervenções familiares, o casamento terminou em divórcio em 1982. Quando se separaram, muita coisa já havia sido perdida, confessou Harmon. Mas eu nunca duvidei do quanto eles amavam seus filhos. Mark também dedicou um tempo para falar com compaixão sobre a morte prematura de Ricky Nelson em 1985, descrevendo-a como um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Rick não era apenas meu cunhado, ele era parte da nossa família, alguém que eu admirava e por quem tinha carinho. Sua morte deixou um vazio em nossos corações, especialmente no de Chris Christine. Talvez a parte mais comovente da reflexão de Harmon tenha sido o reconhecimento do declínio de sua irmã Kristen nos últimos anos, enquanto ela lutava contra o vício e dificuldades pessoais. Ela faleceu em 2018, um momento que Harmon ainda carrega profundamente em sua memória. Às vezes, o coração dela era grande demais para o mundo. Ele disse que ela amava Rick, ela amava os filhos. Ela simplesmente não conseguia escapar das sombras que a perseguiam. Ao finalmente quebrar o silêncio, Mark Harmon ofereceu um vislumbre raro e sincero de um casamento histórico, repleto de afeto genuíno, paixão artística e, em última análise, tristeza. Suas palavras não buscam reescrever o passado, mas trazer compaixão, contexto e humanidade a uma história frequentemente reduzida a manchetes sensacionalistas. Ao fazer isso, Harmon honrou a memória de Ricky Nelson e Kristen Harmon, revelando os laços familiares duradouros, as lutas silenciosas por trás dos holofotes e a força necessária para dizer a verdade. Mesmo depois de tantos anos de silêncio,